sejam todos bem-vindos à nossa próxima palestra, que vai ser com a Isabela Bovendorp. A Isabela é psicanalista, especialista em emagrecimento, transtornos alimentares e compulsão alimentar. Ela tem um site que é o querosermaisfeliz.com e tem o e-mail também dela na nossa página de inscrição. A Isabela está com a gente também desde o nosso primeiro evento. É uma pessoa que tem bastante carinho na fala, sabe? Acho que traz os assuntos que a gente tenta abordar com bastante leveza, o que é muito importante. E hoje ela vai falar sobre o impacto das crenças e das emoções na alimentação infantil. Um tema importantíssimo, que é pouco falado também, mas vem sendo bastante estudado e importantíssimo da gente levar em consideração, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem bastante, que seja uma aula de muitas reflexões, que vocês terminem aí repensando bastante coisa, tanto do dia a dia individual, como também do dia a dia com os pacientes, né? Tenham todos uma ótima palestra e até mais! Olá, mamães, papais do Conalco, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui desse evento tão bonito que visa desmistificar e entender melhor a alimentação infantil com todos os detalhes, né, os pormenores que envolvem essa questão, né, da alimentação infantil e tudo que vem com ela. Entendendo ali, né, o que a criança de 0 a 2 anos e também as crianças maiores lidam com a alimentação e veem a alimentação, né, assim como seus pais. Meu nome é Isabela Bovendorp, eu sou psicanalista, trabalho em consultório com transtornos alimentares, compulsão alimentar, bulimia, anorexia e outros transtornos, né, de ansiedade alimentar, e atendo adultos, né, mas estou aqui hoje para falar para vocês dessa visão de como o que acontece, né, com um adulto, com uma pessoa que leva a desenvolver um transtorno alimentar, né, na fase depois de crescida. A gente percebe muitas questões envolvendo aí a alimentação infantil e inclusive como os pais lidam com a própria alimentação, e é isso que a gente quer trazer um pouquinho aqui para vocês, se essa criança tá bem, né, de acordo com os seus exames, suas visitas pediátricas estão em dia, tá tudo certinho ali com seus exames, essa criança tá saudável, então ela deve comer saudável, né, então comer para ela deve ser natural, se essa criança tá bem, partindo desse princípio dos exames, né, a nível médico, né, a nível físico, a nível clínico, se essa criança está desenvolvendo algum outro tipo de dificuldade alimentar que não está ali nos exames dela, né? Como a gente falou aqui, a gente fala das crianças saudáveis, né? Se os exames delas estão em dia, se está tudo correndo bem ali com ela, pode ser que o fato dela não estar se alimentando tão bem pode ser algum medo, alguma insegurança dos pais, alguma crença alimentar que está passando para essa criança, mesmo inconscientemente, né? Que nós pais não queremos, a gente quer o melhor para os nossos filhos, principalmente, né, com relação à alimentação, que tudo que eles comam bem, que eles se desenvolvam bem, mas nem sempre acontece isso, né? O momento da alimentação, ele se torna um momento de muito estresse, de conflitos, né? De falta de paciência. Então a gente traz aqui essa questão do se a criança tá bem, ela deve comer bem, né? Então se ela não tá comendo bem, pode ser que haja aí alguma insegurança por parte dos pais de como eles estão lidando com a alimentação. Pode ser alguma questão interna, né, dos próprios pais, como a mãe vê o próprio corpo, como o pai vê o próprio corpo, como é o ato de se alimentar. Se esse ato é simples, se ele é natural, se ele é prazeroso, ou se ele é permeado de medos, de inseguranças, o que eu devo comer, o que eu não devo comer.
se o pai ou a mãe não lida às vezes muito bem com o próprio corpo. Então tudo isso pode estar passando para a criança, né, inconscientemente mesmo, em forma de energia, porque os filhos eles sentem, né, muito do que os pais sentem também e pensam. Então é uma relação muito próxima, uma relação muito íntima. Então a gente tem que também estar aí atento, né, e prestar atenção como que a gente está lidando com esse assunto da alimentação, para que a gente possa ensinar os nossos filhos também a lidarem com a alimentação deles de uma forma leve, saudável e natural. Eu atendo algumas mães, né, com transtorno alimentar, que já tiveram transtorno alimentar, e a gente percebe muito também essa questão de como você lida com o próprio corpo, né, porque a gente, como pais, a gente de alguma forma a gente está ensinando os nossos filhos aquilo que a gente tem da gente, né, então quando a gente traz esses medos, essas inseguranças dos pais que podem estar influenciando os filhos, a gente fala de como essa mãe vê o próprio corpo também, às vezes de uma forma muito rígida, muito insegura ainda. Essa mãe também não se conhece, também não conhece o próprio corpo, então também tem medos de que não esteja fazendo certo com o filho, né? Então não tem certeza se aquela quantidade tá correta, não tem a paciência, às vezes, eu falo a paciência, assim, pelo medo mesmo, né? A gente sabe que nós mães, né, você que tá aqui assistindo essa palestra, participando desse evento, o quanto você quer melhorar, quer ajudar o seu filho, quer ser uma boa mãe, quer ser uma mãe atenciosa e fazer o melhor pelo seu filho. Então, só por isso você já tem aqui a minha admiração. Você se parabenize, se reconheça por estar já aqui, querendo aprender, né, querendo ser melhor. Então, quando a gente fala de, às vezes, uma falta de paciência ali, é justamente pelo medo de que o filho não coma, né? Então vem essa falta de paciência, de esperar o tempo da criança também, porque você também está insegura com o seu próprio tempo, com o tempo do seu próprio corpo, né? O que o seu corpo está te pedindo em determinado momento. Então a gente traz aqui o objetivo dessa palestra, foi muito esse, né? É o principal objetivo dessa palestra, de atentar a como as nossas crenças dos pais, né? Você como mãe, como você como pai, ou como eu vejo a alimentação do meu filho, pode estar sendo uma forma de eu me atentar para como eu vejo a minha própria alimentação, como eu lido com o meu próprio corpo, se eu respeito o meu próprio corpo, se eu dou tempo do meu próprio corpo me dizer o que ele está precisando naquele momento. Então, quando vem a falta de paciência, às vezes, da mãe ou do pai na hora da alimentação da criança, pode ser também isso, né? Poxa, se meu filho não comer, o que vai acontecer? E aí já começa uma cadeia, uma coisinha embolar na outra, trazer a outra, e vira um medo muito grande que reflete no ambiente, ali naquele momento, se torna estressante, se torna sem paciência, sem tolerância, né? Se torna já um ambiente de medo. Poxa, se meu filho não comer, como que ele vai ficar? Como que ele vai se desenvolver? Será que ele vai adoecer? Então já vem um medo agarrando no outro, né? E aí o pai ou a mãe fica realmente muito inseguro, e a criança, ela acaba não comendo, porque tá muito tumultuado ali de informações, né, de medo, de questões internas também dos próprios pais, que influenciam no ambiente. Então, a gente sempre reitera, né, se essa criança, ela tá bem, se ela tá saudável com seus exames, né, tá bem com suas visitas ao pediatra, vamos atentar. Então, se essa criança está apresentando alguma dificuldade de alimentação, vamos prestar atenção se não pode estar sendo alguma ansiedade dos próprios pais, né? Então, é uma investigação muito bonita que a gente presencia, que a gente percebe quando os pais começam a olhar para si, para quererem ser melhor para os seus filhos. Então a gente sabe que as crenças alimentares, né, a educação alimentar de muito tempo, ela vem muito contraditória, com muitos mitos, com muitos preconceitos, com muitas exigências, né? Então
a gente vem numa linguagem aqui de desmistificar um pouco isso e trazer a naturalidade para a nossa refeição, né? Para a nossa alimentação. Tem uma linha muito interessante da nutrição, que é a linha do comportamento, né? Do comportamento alimentar, a alimentação, a nutrição consciente e intuitiva, que talvez possa ajudar muito vocês também nesse entendimento. Voltar a confiar no próprio corpo, voltar a confiar nas próprias demandas que o corpo está trazendo e não só se basear em fatores externos e exigências externas, né? Quando a gente, é muito interessante a gente estar informado, né, por dentro, tá com um acompanhamento profissional de um especialista na alimentação, seja ali o pediatra da criança ou seja um nutricionista, né, com esse olhar para alimentação infantil. É muito importante que a gente tenha esse guia, né, que a gente saiba quais alimentos são mais saudáveis, quais promovem, né, o maior benefício à saúde, ao corpo da criança, ao desenvolvimento da criança. Isso é muito rico, é muito saudável, né, a gente ter esse amparo mesmo nutricional, da gente saber estamos indo corretamente, não estamos indo, o que podemos melhorar, né? Mas entra uma questão muito, às vezes até perigosa, quando isso é muito levado à risca, né? Só pelo olhar externo, só pelo olhar do outro. E a mãe desconsiderar a necessidade real da criança naquele momento. Então, a gente sempre traz até essa linha da nutrição, claro que o nutricionista com um olhar mais aberto, mais humano, né, mais integral do ser, né, valorizando as ansiedades, valorizando as crenças, né, relacionadas a corpo, a alimentação, a peso, a boa forma, né, sem estar tanto vinculado a um padrão social, né? Então a gente traz essa parte do humano, né? Essa buscar um profissional com essa linha mais humana do corpo, né, mais saudável, mais natural do corpo, porque pode te auxiliar a estar lidando com os seus próprios sentimentos com relação ao seu corpo e fazendo com que você consiga dar maior liberdade para o seu bebê, para a sua criança, nessa fase tão importante do desenvolvimento infantil, né, que a gente está educando a alimentação. A gente precisa ser educado de várias demandas, né? Emocionalmente, financeiramente e na alimentação também. Então a gente precisa receber essa educação alimentar por parte dos nossos pais. E nós, enquanto pais, estarmos atuando nessa alimentação dos nossos filhos. E a educação, ela é um aprendizado, né? E muitas vezes a gente também não foi educado de uma forma para olhar o nosso corpo, para olhar a nossa alimentação de uma forma empática, né, amorosa e respeitosa, ou veio com muitos medos realmente, né, se não comer isso vai ficar doente, se um dia vocês não tá tão bem, a criança não tá tão bem, tá gripada, ou tá mais enjoadinha, né, ou tá com sono. Então o ambiente às vezes familiar tá um pouquinho mais tumultuado naquele dia, então às vezes a criança ela não vai comer tão bem naquele dia quanto no próximo dia talvez, né? Então a gente isso não quer dizer que, meu Deus, o mundo acabou, meu filho não tá comendo, não comeu hoje, ou não almoçou bem. Então às vezes ele não almoçou bem, mas ele vai jantar bem. Às vezes teve aquele dia que ele comeu mais ou menos, comeu um pouquinho no almoço, fez um lanchinho um pouquinho à tarde, e a janta também foi mais ou menos, mas talvez ele tenha uma boa noite de sono, no outro dia ele vai acordar muito, muito bem disposto, e essa disposição a gente estende para a alimentação também, porque essa criança ela vai estar recuperando ali, né? Ela vai estar bem, então ela vai se alimentar bem. Então que a gente não fique com tantos medos se naquele momento exato ou num dia específico a criança às vezes não se alimentou de acordo com aquela informação nutricional que você sabe que talvez seja melhor para ela, né? Que é a melhor para ela. Às vezes naquele dia, então não vai ser um dia, né? 2 dias que a criança vai se perder, digamos assim, que a gente vai perder esse controle, né? Não digo nem tanto esse controle a nível de ter essa pressão, né? A nível neurótico, mas de saber o que o meu filho está comendo, se ele está bem, se ele não está bem, como foi a alimentação hoje. Eu acho que desse cuidado, né? O controle com esse cuidado. Então,
A gente traz aqui essa profissional da nutrição, né, que seria uma das profissionais que a gente estaria indicando para que pudesse dar uma maior serenidade para você e uma maior tranquilidade com relação a ter confiança no próprio corpo, do corpo do teu filho, mas também de estar vendo as tuas próprias limitações com relação ao teu próprio corpo, os seus medos, as suas inseguranças, que você naturalmente tratando isso com você e vendo a tua alimentação de uma forma mais livre, né, mais respeitosa com você mesmo, automaticamente você vai estar levando isso para o seu bebê, tá? Seja na sua amamentação, seja na introdução alimentar, seja ali com 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, que eles já vão às vezes começando a ter opiniões próprias, né, e verbalizando, né, expondo as suas próprias escolhas e desejos também. Então, tanto uma profissional, então se você está sentindo que pode estar com alguns medos, com algumas inseguranças com relação à alimentação do seu filho e também ao seu próprio corpo, uma profissional, né, da nutrição, com esse olhar um pouco mais da nutrição consciente, intuitiva, mais comportamental, um psicólogo especializado também nessa parte da ansiedade alimentar, dos transtornos alimentares, um psicanalista também que tem essa abordagem mais do corpo, né, da alimentação, dos transtornos, das compulsões, pode estar te auxiliando muito a como você vai ficar mais tranquila para lidar também com a alimentação do seu filho. A gente traz esses profissionais às vezes, como justamente eu tô vendo essa palestra, né, eu sei que eu tô com muita insegurança, eu tô com muito medo que o meu filho não tá comendo, ou que ele não coma, ou que eu tenho também medos que às vezes estão demais, né, que às vezes tá tirando muito da minha paz, do meu sossego, né, que o normal pra gente é tá bem, é tá feliz, é tá indo em busca ali, semeando esse bem-estar. Então, se alguma coisa, algum sentimento pode estar, às vezes, muito conflituoso, levando a muita ansiedade na harmonia da família, talvez seja importante que você procure algum profissional dessas áreas que eu citei, que possa estar te amparando aí, né, te dando essas informações, essas informações a nível até emocional, que emocionalmente elas vão te dar segurança para que você atue ali na parte prática com o seu filho, tá bom? Um outro ponto bem importante que a gente queria trazer aqui para vocês é com relação a como vocês enxergam a alimentação, né? O ato de se alimentar, o ato de ingerir coisas, como vocês se sentem, né? A gente traz isso porque é tão natural do bebê, o fato de se alimentar, né, da criança. A gente percebe o bebê quando nasce, logo ele procura, né, a fonte do alimento e a gente amadurecendo, a gente crescendo, né, a gente percebe que essa alimentação, ela começa a ser cercada de muitos medos, né, muitas inseguranças, muitos preconceitos. Então, eu queria resgatar até aqui com vocês, nessa oportunidade, que a gente acredita que a naturalidade é um dos melhores caminhos para uma alimentação saudável, uma alimentação consciente. Esse natural que a gente fala não é questão de alimentos, só alimentos saudáveis, né? Mas a gente vê o natural como um equilíbrio, né, como estar em paz com o próprio corpo. Então, uma alimentação equilibrada, ela é uma alimentação em paz. Então, é isso que a gente queria trazer também para esse despertar, porque como que o bebê, ele nasce tão pronto para comer, né, para já receber o alimento, para já receber o leite, e depois vai crescendo, a criança vai se... vai apresentando várias outras questões, às vezes de dificuldade. Então, por que antes era tão natural, tão intuitivo, né? E depois foi passado a ser uma maneira custosa, uma guerra na alimentação, né? A alimentação passou a ser quase um tabu, né? Um medo é algo que muitos pais que têm dificuldade na alimentação dos filhos veem isso quase um momento de terror, né? De muita ansiedade, porque é muito estresse. Então, trazendo pra gente essa naturalidade da alimentação, por que a gente come, né? Por que a gente ingere alimentos? Então, da mesma forma com que a gente precisa respirar, né? A gente precisa se alimentar também. Então, é algo muito natural. E eu trago de novo essa questão para que a gente
comece a só tentar e perceber como que eu vejo, o que eu acho, né? Quando eu vejo meu filho comendo, mastigando, ingerindo, como eu me vejo eu comendo, eu ingerindo um alimento, eu colocando para dentro do meu corpo, né? Eu colocando para dentro do meu corpo uma comida, né, para dentro do meu organismo. Como eu me sinto? Será que essa é uma atitude meio esquisita? Será que eu me sinto desconfortável de alguma forma com esse ato de se alimentar? A gente pergunta isso assim porque muitos tem um medo, né, com a questão alimentar, que então a gente levanta, traz aqui para vocês esse pensamento, essa reflexão do comer é natural. Eu preciso comer, é natural eu ingerir coisas, né, ingerir alimentos. Então o meu corpo precisa que eu ingiro. Não é só eu estou autorizado a comer ou eu posso comer, eu preciso comer. Preciso me alimentar, meu corpo precisa de alimento, o meu corpo precisa de mim, né? Meu corpo precisa que eu faça isso por ele. E é claro que a gente atenta às questões nutricionais e alimentos realmente saudáveis, os nutrientes, né? Até o natural mesmo, mais próximo ali da horta, né? As frutas, os legumes, as alimentações. A gente traz muito a questão das alimentações caseiras, né? Quanto mais caseiro, o feito em casa, né? O quanto é o saudável, o quanto é o natural. Resgatar coisas boas desses nossos antepassados, né? Dos nossos avós, né? Do fazer em casa a comida. Então, claro que a gente atenta muito a essa questão do saudável, né? Mas sem neura, né? Sem medos, sem achar que se meu filho comer uma bala, vai acontecer uma coisa do outro mundo, né? Que se um dia ele não comeu muito bem, ele já tem alguma coisa, ele tá, né? Pode estar com alguma doença. Então, o que a gente veio aqui, essa proposta muito, é de tranquilizar a mãe, né? Tranquilizar o pai, porque a gente sabe o quanto amor que há por esse ser, né? Por esse ser tão pequeno, tão indefeso, que precisa da gente, precisa do nosso cuidado. Mas isso não pode se tornar algo com tanto medo, não pode se tornar um tormento, né, para a mãe, que aquilo tire o sono da mãe, que aquilo tire a harmonia da família. Então, por isso que a gente traz essas informações aqui para vocês, no sentido de estar desmistificando a alimentação. Claro, precisamos comer saudável, o que eu digo, né, trazendo esse saudável do nível comum, que seria frutas, legumes, verduras, integrais, grãos, né? E não ao refinado, né? Essa questão do saudável que o bem comum vê hoje como um saudável, e que é saudável, sim, com certeza, é natural, né? É muito distante da indústria, muito livre de empacotados, enlatados. Isso a gente acredita muito também, né? A gente preza que, em primeiro lugar, é pela saúde, mas a gente sabe que uma saúde com radicalidade, ela não é saúde, ela compromete a saúde, né? Então, uma saúde com equilíbrio, ela pode ser mais aceita, né? E a gente pode até conseguir manter essa saúde. Talvez essa seja a verdadeira saúde, esse equilíbrio. Então, eu reitero aqui, trago de novo uma alimentação com muitas exigências, muito restrita, com muitos medos. Ela pode se tornar, né, no decorrer do crescimento da criança, eu digo nos primeiros anos de vida, como também depois interferir nela na parte adulta. Então, que a gente consiga encontrar esse equilíbrio entre o saudável, né? O que é o saudável para mim, e não tanto evitando radicalmente, às vezes, um empacotado ou um doce, né? A gente fala eventualmente. Então, que a gente não consiga não ter tantos radicalismos, porque o que a gente percebe até nos estudos e o que a gente presencia em consultório, o quanto o radicalismo ele prejudica, né, a alimentação. Muitas vezes a pessoa que quer emagrecer incessantemente, né, ela tá com uma angústia muito grande e às vezes corta radicalmente, né, várias fontes que para ela antes era prazer,
ou estipula um cardápio muito rígido, muito restrito, dificilmente essa pessoa vai conseguir depois manter esse corpo ou manter essa dieta, porque não vai ser nem saudável, eu não digo nem a nível estético, eu digo a nível de saúde mesmo. Essa pessoa não vai, o corpo dessa pessoa precisa de outras coisas também para ser saudável. Então a gente traz esse não radicalismo como um apoio e um incentivo a vocês. Vamos manter a nossa saúde, vamos manter a nossa vitalidade, vamos manter a nossa energia com equilíbrio, com consciência. E o equilíbrio, ele está bem distante de radicalismos, né? Escolhas conscientes, sim, né? Mas aonde tem medo, aonde tem insegurança relacionada a algum tipo de alimentação, vamos pesquisar, né? Vamos conversar com um profissional que tenha uma consciência mais aberta para as questões alimentares, que pense realmente um nutricionista ou um psicólogo de nível de orientação, que tenha essa orientação para os transtornos alimentares, né? Um psicanalista. Então, mas a gente reitera a questão da nutrição o nutricionista, ele pode estar te amparando, né? O que pode, o que não pode, o que é melhor. Agora, né, as informações, os estudos que a gente vê disponíveis aí em vários veículos de comunicação, e que bom, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade hoje de ter acesso a tantas informações ricas e importantes. Mas que isso não nos bitole, né? Que isso não nos feche ainda mais. Justamente essas informações, ela tem que vir para abrir a nossa consciência, para ampliar o nosso conhecimento acerca da alimentação e acerca de nós mesmos. Então, vamos usar todos esses materiais, esses estudos, né? Que esses profissionais tanto se dedicam e promovem, que realmente têm um valor grande, mas unir a nossa intuição ao que ouvir o nosso corpo, porque isso nem um livro vai nos dar, né? A única pessoa capaz de ouvir o seu próprio corpo é você mesmo. E você se tornando capaz de ouvir o seu próprio corpo, de respeitar o seu próprio corpo, você vai estar passando para o seu filho também esse hábito, né? Você vai estar dando esse novo pensar para o seu filho também. Então, nutrindo, né? Vamos nutrir dentro da gente essa autoconfiança do nosso próprio corpo e desse autoconhecimento, porque isso vai ser automaticamente, naturalmente, a gente vai estar transferindo essas informações para o nosso filho, porque é natural para a gente também, porque eu também respeito o meu corpo, porque eu também não tenho medo de me alimentar, porque eu também tenho segurança que comer é bom, comer com qualidade, comer com responsabilidade, comer com consciência, comer sem culpa, né? Comer consciente, comer com responsabilidade tá bem longe de comer com culpa, né? A culpa vem muitas vezes de uma falta de informação, por isso que a gente acredita muito e promove tanto, né, esses eventos como o Conalco, que traz informações tão ricas relacionadas à educação, à alimentação infantil, à paz, né? Porque a informação, ela tem esse poder de acalentar, né? Ela tem o poder de acalentar a gente, de falar, calma, vai por aqui, vai por ali, eu posso te orientar, né? Eu posso abrir a sua consciência para tal informação, determinado alimento, determinado estudo, mas que isso seja um recurso para que incentive eu ouvir o meu corpo ainda mais, e não para que ele bitole, né, a minha consciência. Então, só reiterando essa questão da alimentação e do ato de ingerir alimentos, que isso é saudável, né? Seu filho ingerindo alimentos é saudável. Eu preciso comer é bom, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio aí. E esse equilíbrio vai de um não radicalismo. Então, desconfie, né? Repense. Tudo que for muito radical, seja para você, seja para o seu bebê, seja para sua família, reflita um pouquinho mais. Tudo que for muito, né, a ferro e fogo, assim, a gente pensa mais um pouquinho se realmente pode estar te agregando, pode estar servindo aí para a saúde da sua família, tá bom? Uma outra questão que a gente queria levantar aqui,
agregado ali às crenças familiares, o afeto relacionado ao ato de comer, né? Que a gente, enquanto pais, que a gente leve novamente essa alimentação a um nível consciente de necessidade física e de prazer também, mas não como uma moeda de troca, né? Não como você só vai ganhar isso se você comer aquilo, ou raspar o prato todo. Então tudo isso também vem, esses pensamentos, né, que depois eu posso estar passando para vocês depois por e-mail, né, pelo nosso contato que a gente pode ter daqui por diante, algumas falas, alguns estigmatizar muito a alimentação ou a criança, ou o ato dela de comer ou não comer, ou comer bem, ou comer, ter um pouco de dificuldades com a alimentação. Então, que os pais tomem um pouquinho de cuidado nessa condução, né, de como eles regem a fala da alimentação. Vamos comer é natural, comer é saudável, quando eu vi minha barriga satisfeita eu paro de comer, né? Então, assim, é importante a gente atentar pela quantidade também, né, da alimentação e atrelar a alimentação como uma fonte de prazer também, porque comer dá prazer. Primeiro porque a gente está saciando uma necessidade física, né? E depois porque a gente precisa ter prazer no que a gente está comendo. E é uma construção, é um hábito, né? Se você nunca comeu uma fruta, né, na sua vida, você vai ter dificuldade de comer fruta, porque aquele alimento, ele ainda é desconhecido pelo teu organismo. Então, se você às vezes está acostumado com uma alimentação de muito refinado, muito industrializado, muito empacotado, muito longe da horta, né, que a gente fala, quando você ingere um alimento com um pouco mais, né, ali da natureza, às vezes o seu corpo ele vai estranhar um pouquinho, mas depois o que a gente vê de pacientes e de estudos é que com o decorrer do hábito, você inserindo esse hábito aos poucos na sua vida, tem algum momento que você às vezes não vai querer o doce, não vai querer aquele tal alimento mais empacotado e vai ter vontade, vai salivar por uma maçã, por uma cenoura, por, né, uma fruta preferida que você goste, ou algo bem caseiro feito em casa, ou algo integral. Então, sem radicalismos novamente, mas sempre trazendo essa questão do prazer para a alimentação, né? Que a criança ela se sinta empoderada a se alimentar. Que delícia que é comer isso. E claro que a gente fala comer é uma fonte de prazer, né? Mas não é o único prazer que existe. Então, comer com prazer é bem diferente da compulsão alimentar, né? De comer compulsivamente, que na compulsão a gente não sente o gosto, né, dos alimentos, então não tem prazer, tem uma angústia ali que precisa ser suprida e a forma que é utilizada naquele momento é a forma da alimentação. Então, vamos oferecer esse grande prazer que é se alimentar aos nossos filhos, e esse prazer de se alimentar, ele vem de um se alimentar com consciência, né, com verdade e com presença. Então, eu sou muito grata por estar aqui falando para vocês essas informações. A gente sabe o quanto, né, as informações elas nos deixam mais seguros, né, o que através de uma informação eu posso estar facilitando a minha vida, eu posso estar curando angústias, né? Então pode ser um start, né, para que você consiga refletir sobre várias questões que te assolam ali, né, a mente, os pensamentos, o que vem aí tirando, né, às vezes o teu sossego. Então, quando a gente busca uma informação, a gente está muito fragilizado, a gente quer aprender, a gente quer alguém que nos ajude, que nos dê, que nos diga que caminho eu devo seguir, né? O que eu faço por aqui? Claro que sempre ouvindo também a minha voz interna, né? O meu coração, a minha intuição, o meu corpo, né? A gente sempre fala sobre isso e pontua muito esse combo, né? Como é lindo quando a gente obtém tantas informações ricas por meio desses eventos que a gente está participando, por meio de livros, por meio de artigos, por meio de profissionais, né, tão competentes que estudam tanto, né, a educação infantil, né, o que envolve todo esse universo da alimentação infantil, mas unido também à minha intuição. Então eu ouço que tem um alimento legal, que é um alimento que pode agregar na minha vida, muito bom. Então vou ver, será que eu gosto desse alimento? Como é que meu corpo recebe esse alimento? Será que me faz bem ingerir esse alimento, né? Como eu me sinto com relação a ele? Então isso é
Por isso que o prazer, né, da gente estar falando aqui, eu me sinto muito honrada de estar aqui nesse momento com vocês e poder de alguma forma estar acalentando você pai, você mãe, né, que está aí tão disposto a estar aprendendo, a estar vivenciando e a estar crescendo junto com o seu filho, né, tá crescendo junto com o seu bebê. Então, para mim, eu me sinto muito feliz e fico à disposição no que eu puder ajudar aqui com maiores informações, com algum tipo de orientação, ou de amparo, ou de apoio, contem comigo. Vou deixar aqui o meu site, que é um novo projeto também que a gente está iniciando agora há pouco tempo, que tem um mini curso online também muito voltado para a família, para a saúde mental, para as partes de ansiedade, né, de depressão, de autoconfiança também, mas muito vinculado a essa questão da saúde mental, que é o www.querosermaisfeliz.com, né? Eu vou deixar aqui embaixo. Nele tem um mini curso gratuito que fala muito de maternidade, da parte de emagrecimento, da parte de compulsões alimentares, fala muito da parte dos relacionamentos também, relacionamentos familiares, a como você pode estar estruturando um diálogo, né? Uma conversa melhor, até com o seu parceiro, com relação à alimentação do seu filho, porque isso interfere muito também na qualidade da alimentação da criança. Né? A gente percebe o quanto a harmonia dos pais, os pais estarem ali de acordo, podem discordar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que não destoe tanto essa balança. Né? Que esses pais realmente sejam parceiros e dispostos a dialogar sobre as possibilidades na alimentação e na educação do seu filho. Então, nesse mini curso também tem um agregado, uma parte aí nessa questão dos relacionamentos, fala muito do olhar da mulher para a maternidade, das pressões sociais, que tudo isso também pode estar aí interferindo, né, no teu jeito de ser mãe, né, na tua autenticidade materna. Então, o meu e-mail é o isabelabovendorp@gmail.com, então você pode me contactar por ali também. Esse mini curso ele é gratuito, então eu espero que de alguma forma ele possa aí te suprir, né, de te acrescentar de alguma forma aí na tua vida, no teu relacionamento. Ele é fruto de estudos de algum tempo já que eu vim colhendo em consultório e a gente reuniu aí como forma de estar às vezes amparando, né, pais e pessoas em busca de autoconhecimento e de viver melhor, viver com mais qualidade, tá bom? Um grande beijo, gratidão novamente por esse espaço, pela confiança e por estar aqui com vocês. Até a próxima!